Olá, sejam bem-vindos na nossa terceira aula da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório, né? Nós começamos com a análise do sistema nervoso, em que nós vimos a anatomia do sistema nervoso central e periférico na primeira aula, e posteriormente na segunda aula nós vimos a anatomia do sistema nervoso autônomo, né, com a sua divisão em sistema nervoso simpático e parasimpático. Hoje a gente já vai falar do ponto de vista histológico do sistema nervoso, né? Nós vamos, portanto, abordar quais são as células que compõem o sistema nervoso e como que é a distribuição do tecido nervoso dentro desse sistema tão importante para o nosso organismo. Tá? Reitero que é interessante que vocês sigam fazendo as atividades do AVA, fazendo os exercícios, e fiquem de olho também no sistema com relação às atividades que eu eventualmente postar, como as duas atividades já postadas relativas ao sistema nervoso. Ok? Bom, então o nosso tecido nervoso, né, o tecido nervoso dos mamíferos como um geral, ele é composto do ponto de vista celular de duas células principais. Tá? Os neurônios, que sem dúvida nenhuma constituem as células mais numerosas do sistema nervoso. Tá? Elas são células de tamanhos muito variados, caracterizadas por prolongamentos da sua estrutura de membrana e de citoplasma. E um outro grupo mais heterogêneo de células chamadas células da glia, ou como às vezes a gente vê em determinadas literaturas, células da neuróglia. Neuróglia ou células da glia são dois nomes para a mesma coisa, né? Essas já são células responsáveis pela sustentação dos neurônios e por uma ou outra função relacionada à condução do impulso nervoso, à composição da bainha de mielina, enfim, com a fisiologia do sistema nervoso. Tá? Lembrando que nervo não é o nome dado para uma célula, tá? Os nervos, na verdade, são prolongamentos dos neurônios, que estão com seus corpos celulares situados ou no sistema nervoso central ou nos gânglios nervosos, tá? Portanto, os nervos, muitas vezes, eles vão ser feixes de fibras nervosas, que na verdade são os prolongamentos dos neurônios, tá? Nervo não é uma célula específica do sistema nervoso. Aqui a gente tem a distribuição do sistema nervoso para relembrar, né? Toda a distribuição dele a partir do sistema nervoso central, composto pela porção cerebral e posteriormente pela medula espinhal, né? Aí a gente vê todas as ramificações do sistema nervoso periférico, compondo a grande quantidade de nervos que são responsáveis por desempenhar a interface, né, entre as sensações externas e as sensações internas com as respostas desencadeadas pelo nosso corpo, né? E aqui, de uma maneira mais focada, eu coloquei o exemplo justamente de um nervo, tá? Esse é o popular nervo ciático, o termo mais correto dele é nervo isquiático, né? Nervo isquiático é um nervo bastante grosso, tá? Ele tem a raiz dele começando lá na porção posterior, atrás do osso da pelve. Ele desce na região posterior da perna, vindo se ramificar somente aqui na altura do joelho. Tá? E aqui a gente vê detalhadamente os dermátomos, né, as regiões especificamente inervadas pelas suas ramificações. Tá? Então, a partir da aula de hoje, eu gostaria que vocês olhassem essas estruturas aqui, essas estruturas todas compridas que compõem o sistema nervoso, e interpretassem elas como sendo prolongamentos de neurônios, basicamente, tá? Vários, inúmeros prolongamentos de neurônios que deram origem a estruturas como essa. Já falei também, tá, na aula de anatomia, né, do sistema nervoso, eu comentei para vocês a respeito da presença de duas
substâncias, né, de dois tipos macroscopicamente distintos de materiais nervosos, que são a substância branca e a substância cinzenta, né? Essas substâncias são encontradas principalmente no sistema nervoso central, né, no encéfalo e na medula, e basicamente eles constituem uma divisão em termos de qual porção do neurônio está presente em cada uma dessas substâncias, né? Na substância cinzenta, por exemplo, ela tem essa coloração cinzenta, né, mais escura, porque ela é composta de corpos de neurônios, basicamente, tá? Não somente corpos de neurônios, mas também células da glia, células da neuróglia acabam compondo o que a gente conhece como substância cinzenta, tá? E a substância branca são os prolongamentos celulares dos neurônios, tá? Então, os nervos que nós vemos comumente, inclusive lá no slide anterior, eles costumam ter uma coloração mais esbranquiçada. Por quê? Porque a coloração esbranquiçada vem justamente da grande quantidade de mielina e pelo fato deles serem os prolongamentos celulares dos neurônios. Tá? Então, a questão de separação entre substância branca e substância cinzenta no sistema nervoso, ela tem uma conotação macroscópica, porque isso é perceptível nas peças anatômicas, mas também é perceptível do ponto de vista microscópico. De que maneira? Substâncias cinzentas são os corpos dos neurônios e os seus prolongamentos constituem a substância branca. Bom, aqui a gente tem uma imagem bastante didática, né? É do um livro clássico de histologia, o Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro, tá? Em que a gente vê aqui um corte transversal da medula espinhal, a gente vê aqui os chamados cornos da medula espinhal, que são compostos por substância cinzenta, tá? Então vejam, pegaram essa porção aqui, tá? Na substância cinzenta e foi feita a microscopia. O que se percebeu? Corpos de neurônios, tá? Em grande quantidade, tá? Algumas fibras nervosas, mas nós temos vários corpos de neurônios e também células da glia. Tá? Os núcleos de células da glia estão representados como essas bolinhas menores, são os núcleos das células da glia, células de sustentação. Ao passo que aqui, nessa região toda esbranquiçada, que compõe a substância branca, né? Se a gente olhar do ponto de vista microscópico, o que nós vamos ver são exatamente isso, né? Fibras nervosas, tá? Vários feixes de fibras nervosas, né? Vejam aqui, cada um é uma fibra nervosa e coletivamente acaba formando um nervo. Na verdade, essas fibras, elas são os prolongamentos, tá? Ou são os axônios, basicamente, principalmente, dos neurônios, que tem o seu corpo celular lá na substância cinzenta e o restante do seu corpo na substância branca. Tá? Novamente a gente vê aqui em fotos de microscopia do mesmo livro, do Junqueira e Carneiro, um corte da medula espinhal mostrando justamente a transição da substância cinzenta, que seria essa porção aqui, tá? Para a substância branca, que está localizada aqui. O que a gente vê aqui na substância branca? Na substância branca a gente percebe os axônios, né? Vários feixes de fibras. E aqui embaixo a região de zona cinzenta, né? Na zona cinzenta fica bem evidente aqui um corpo de neurônio, aqui tem um outro corpo de neurônio bastante presente, tá? E as células de sustentação entremeadas aqui conforme a legenda da imagem nos descreve, tá? Numa imagem já corada, né? Essa imagem está corada com o corante azul de toluidina. A gente também consegue ver uma zona de transição da substância cinzenta localizada aqui e aqui a substância branca. Tá? A substância branca, de novo, os feixes de fibras nervosas e os núcleos bem visíveis aqui das células dos neurônios, né? Vários núcleos bastante evidentes aqui em várias localidades. É um núcleo muito bem definido aqui, bem na transição, tá? Portanto, existem regiões em que essa transição é perceptível mesmo num corte histológico. Portanto,
dá para se perceber isso de uma maneira bastante didática. Você pode colocar uma substância próxima à outra que você consegue perceber essas diferenciações. Tá? Bom, e já que a gente deu bastante destaque até agora para os neurônios, né? A gente até agora constituem praticamente as únicas células que a gente falou com um pouco mais de detalhe, vamos começar a destrinchar quais são as estruturas que os compõem, né? O neurônio, ele basicamente possui três componentes. Ele possui prolongamentos na sua região apical, chamados dendritos. Esses prolongamentos eles são especializados em receber, em capturar os estímulos que são provenientes, seja do meio ambiente, seja de células epiteliais sensoriais ou até mesmo de outros neurônios. Portanto, eles constituem uma espécie de antena de captação dos estímulos por parte do neurônio. Tá? Posteriormente aos dendritos, nós temos a região, o núcleo, propriamente dito do neurônio, que constitui o chamado corpo celular. Um outro nome que vocês vão ver na literatura para corpo celular de neurônios é pericário, é a mesma coisa. O corpo celular do neurônio ele possui o núcleo, tá? Então é a partir de onde quaisquer moléculas, quaisquer estruturas, quaisquer proteínas ou outras substâncias que o neurônio possui e ou precisa para sua atividade normal são produzidos, são sintetizados a partir do núcleo celular. Tá? O seu corpo celular também é capaz de receber estímulos, como se fossem os dendritos. Tá? Tem estudos que mostram que se você excisar, cortar dendritos, o corpo celular ele continua recebendo para que o neurônio não perca sua função básica de transmissão adiante dos impulsos nervosos. Tá? Então, o pericário também consegue receber estímulos nervosos. Tá? E, posteriormente, o neurônio também possui uma região especializada em conduzir o impulso elétrico, né? Em conduzir o estímulo nervoso adiante para outras células. Sejam outras células nervosas, sejam células musculares, sejam células glandulares. Tá? Esse prolongamento do neurônio, por onde o impulso elétrico é conduzido, se chama axônio. Tá? Então, nós temos três estruturas muito diferentes em termos de função nos neurônios. Nós temos os dendritos, que são as estruturas de captação do impulso do estímulo, o corpo celular, que é a região responsável por produzir todas as moléculas que o neurônio precisa, e o axônio, que é o prolongamento, a estrutura prolongada do neurônio responsável por conduzir o estímulo nervoso, né? Conduzir esse estímulo nervoso na forma de impulso elétrico. Tá? Nós vamos ver com mais detalhes em breve como essas três estruturas funcionam conjuntamente no neurônio. Então aqui a gente vê a estrutura básica de um neurônio. Podem ver que nós temos os dendritos aqui. Tá? Uma célula nervosa pode ter inúmeros dendritos, tá? Dependendo da quantidade de conexões que ela realiza. Tá? Aqui a gente vê o corpo celular do neurônio, também chamado pericário. Tá? Podem ver que ele está repleto de estruturas acessórias, né, os chamados corpúsculos de Nissel, que são todas estruturas que demandam bastante gasto de energia e que são responsáveis por muita produção de ATP por parte do neurônio para que ele tenha a sua função bem executada. E aqui a gente vê o axônio. Tá? O axônio, um prolongamento bem longo, descendo, responsável por conduzir o impulso elétrico até células diferentes. Aqui no exemplo está em placas motoras, né? O nome antigo das junções neuromusculares. Mas a célula final pode ser também uma outra célula nervosa, pode ser uma célula glandular, não necessariamente só células musculares. Numa outra imagem, tá? Reparem nas variações
tanto de morfologia, quanto comprimentos e quanto tamanho dos neurônios existentes no nosso organismo, tá? Estão listados aqui alguns vários neurônios. Uma célula piramidal do córtex cerebral, uma célula de Purkinje, que são os neurônios do cerebelo, neurônios de área óptica, tá? Aqui outros neurônios, provavelmente neurônios bipolares, tá? Que são neurônios bastante maiores, neurônios secretores da hipófise. Reparem como eles podem ter axônios bastante grandes, podem ter inúmeros formatos de dendritos na sua porção de recepção, tá? Os neurônios eles não possuem, portanto, um formato único no nosso organismo, tá? Os neurônios eles são variados do ponto de vista morfológico. Várias regiões do sistema nervoso podem possuir formas diferentes. Numa microscopia, uma imagem de microscopia, nós estamos vendo aqui especificamente 4 células de Purkinje, que é o nome dado para os neurônios de localização especificamente do cerebelo, né, do córtex cerebelar. Tá? Esses neurônios eles são as menores células do corpo. Tá? Então só aí dá para a gente ter uma noção de quanto pode existir um neurônio gigante, como um neurônio que tem o seu corpo celular no sistema nervoso central e ramifica até a medula espinhal, até mesmo neurônios extremamente pequenos como esses que estão presentes no cerebelo. Tá? Não confundam as células de Purkinje com as fibras de Purkinje, que fazem parte do sistema de condução de impulsos elétricos cardíaco. Tá? As células de Purkinje são células do cerebelo. Bom, uma vez que os neurônios eles são bastante variados de um ponto de vista de tamanho e de morfologia, nós podemos classificá-los segundo esses critérios. Um dos critérios mais adotados é a morfologia dos neurônios. Tá? Nós dizemos que os neurônios eles são chamados de multipolares quando eles possuírem mais de 2 prolongamentos celulares, ou seja, neurônios que vão possuir mais de 2 axônios e são existentes no nosso organismo, eles são chamados de neurônios multipolares. Tá? Porém, nós também possuímos neurônios bipolares, tá? Que são possuidores de somente um dendrito e um axônio. Tá? Na verdade, os neurônios bipolares eles são a maioria que nós temos no nosso organismo. Tá? E um tipo bem comum de neurônios, que são os chamados neurônios pseudo-unipolares, né? Falsos unipolares, porque na verdade eles possuem um prolongamento único, que é bem perto do corpo celular, mas esse prolongamento ele se divide em 2. É aí que vem a grande diferença. Um desses prolongamentos vai para a periferia e um outro vai para o sistema nervoso central. Tá? Então, por isso que eles são falsos unipolares. Eles começam com um único prolongamento, unipolar. Só que aí esse prolongamento se divide em 2. Um para a periferia e um para o sistema nervoso central. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens no próximo slide desses 3 tipos de neurônio de acordo com sua morfologia. Exatamente aqui. Tá? Nós vemos aqui um tipo de neurônio bipolar. Tá? Um neurônio bipolar clássico. Tá? A maioria dos nossos neurônios no organismo, apesar de nós termos vários bipolares, a grande maioria dos nossos neurônios, em termos de quantidade, são multipolares. Tá? Então aqui a gente vê vários dendritos presentes, um único terminal axônico, para onde vai o impulso elétrico. Mas vejam, múltiplos polos de captação. O neurônio bipolar, por outro lado, a gente vê somente 2 ramos principais de dendritos e um axônio. Tá? Que exemplos de neurônios bipolares nós podemos dar? Nós podemos dar os neurônios cocleares e vestibulares,
os neurônios da região da retina, os neurônios da mucosa olfatória, são todos neurônios com estrutura bipolar, tá? Ao passo que aqui a gente vê os estranhos, né? Os neurônios pseudo-unipolares, que a gente tem aqui uma ramificação e a ramificação posterior presente lá embaixo. O principal exemplo de pseudo-unipolar são os neurônios dos gânglios espinhais, né? Dos gânglios da medula espinhal. Esses são neurônios com uma morfologia pseudo-unipolar. Mas os que a gente tem em maior quantidade no organismo são multipolares, não desmerecendo também os bipolares, que são principalmente responsáveis por capturar os nossos sentidos, né? Outra classificação possível para os neurônios é aquela que leva em conta sua função. Então, uma classificação funcional e não morfológica dos neurônios. E particularmente, opinião particular minha, eu acho uma classificação bem mais útil dos neurônios, né? Os neurônios eles podem ser ditos motores quando a sua função é controlar órgãos, tá? É exercer o controle fino do funcionamento de alguns órgãos, tais como glândulas ou fibras musculares, né? Você pode se perguntar, poxa, mas por que uma glândula ela recebe inervação? Como que um neurônio controla a função da glândula? Bom, o neurônio ele vai fazer com que a glândula tanto aumente quanto diminua a sua secreção, a produção da sua secreção, como também ele vai favorecer os eventos de liberação ou contenção dessa secreção produzida pela própria glândula. Então, ele pode contrair a glândula e fazer com que a secreção seja eliminada, ou causar relaxamento da estrutura glandular e reter a sua secreção, a secreção no seu interior. Tá? Com as fibras musculares, um evento parecido, são eventos de contração e relaxamento muscular. Tá? Os neurônios também podem ser chamados de sensoriais, quando eles não controlam órgãos efetores, mas eles são responsáveis por receber estímulos, tanto provenientes do organismo, quanto provenientes do meio ambiente. Tá? Então são aqueles neurônios que fazem parte dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, assim como os neurônios que nos dão percepção da realidade ao nosso redor, né? Que nos permitem concluir que lá fora está quente, lá fora está clima frio, que nós estamos sentindo um cheiro de queimado, que nós estamos percebendo um cheiro de umidade e por assim vai. Tá? Uma terceira classe de neurônios é o dos chamados neurônios interneuronais ou interneurônios, tá? Que são neurônios simplesmente de conexão. São neurônios que não têm seus prolongamentos terminando num órgão ou terminando numa terminação sensorial, mas sim eles conectam um neurônio a outro, compondo as redes neuronais, que são circuitos bastante complexos. Tá? Grande parte dos nossos neurônios que a gente tem no organismo são interneurônios, o que não diminui a sua importância. Acabam sendo neurônios bastante significativos e necessários para o bom funcionamento do organismo. Bom, agora algumas características que vale a pena ser citadas a respeito dos neurônios, né? Bom, o que os neurônios têm nos seus corpos celulares? Normalmente eles possuem um único núcleo, tá, de formato esférico, com uma alta capacidade de síntese de inúmeras substâncias. Os corpos celulares neuronais costumam ser bastante ricos em retículo endoplasmático rugoso e por um motivo bastante simples. Como a atividade sintética deles é muito elevada, eles produzem muitas substâncias que precisam passar por revestimento proteico ou por complexação proteica. Tá? E a gente sabe que esses eventos eles ocorrem em parte, parcialmente, no retículo endoplasmático rugoso, né? É uma das organelas bastante responsáveis pelo processamento de proteínas em nível celular. Tá?
Então, os neurônios tendem a ser ricos nesse tipo de retículo. Tá? Numa microscopia eletrônica, principalmente, nós vamos perceber conjuntos de cisternas e complexados com ribossomos, que acabam tendo uma granulosidade bastante densa na microscopia eletrônica. Essas estruturas se chamam corpúsculos de Nissl. Eu já mostrei anteriormente lá numa imagem de um neurônio, vários grânulos negros ao redor do núcleo do neurônio. São os corpúsculos de Nissl. Tá? Na verdade, são ribossomos representativos da alta taxa de síntese proteica que essas células realizam. Tá? Os neurônios também, eventualmente, têm pigmentos em seu interior, que são pigmentos que normalmente representam algo que eles internalizaram e que fizeram digestão parcial, tá? Sem muito impacto na sua fisiologia, mas algo que eventualmente é encontrado principalmente nas microscopias mais potentes. Aqui a gente vê uma imagem maior de um neurônio, em que ficam evidentes as estruturas que eu citei lá atrás. Vejam aqui, aqui a gente vê o núcleo do neurônio, tá? O núcleo esfero, complexo de Golgi presente aqui nessa região, tá? Várias mitocôndrias, uma vez que o neurônio é uma célula que precisa ter muita energia, gasta muita energia para os seus processos fisiológicos, e os corpúsculos de Nissl, tá? Os corpúsculos de Nissl, que são agregados, cisternas, né, ricas em ribossomos. Os ribossomos também são bastante ativos na síntese de proteínas, por isso essa grande quantidade dessas estruturas presentes nos neurônios. Aqui já é uma microscopia de um neurônio motor, em que a gente vê um núcleo celular arredondado, com uma porção clara, no centro um nucleolo fortemente corado, que muito provavelmente ele está fortemente corado devido à sua grande densidade, né? É um núcleo que deve ter uma alta taxa de síntese, então ele é rico em cromatina altamente condensada, porque sintetiza muita molécula, né? E várias massas escuras, todas descritas aqui, que são os corpúsculos de Nissl. Tá? Dá até para a gente perceber umas bolinhas menores em alguns pontos, que são os aglomerados de ribossomos nas cisternas, tá? Tais como os que a gente vê aqui dentro dessas regiões que eu estou mostrando. Tá? Então aqui uma figura clássica de um neurônio, esse é o neurônio motor da medula espinhal, novamente uma imagem da literatura do Junqueira e Carneiro. Bom, os dendritos, eles são estruturas que, como eu falei, funcionam como antenas, né? Eles, na verdade, funcionam como uma espécie de projeção dos neurônios, né? Se os neurônios fossem redondos por completo, eles teriam uma estrutura de membrana limitada para a captação dos estímulos nervosos. Tendo dendritos, tendo estruturas que se parecem com tentáculos, isso acaba aumentando a superfície de recepção dos neurônios e, portanto, aumenta e muito a capacidade que os neurônios têm de capturar uma variedade muito grande de impulsos elétricos, de impulsos nervosos distintos. Tá? Diferentemente dos axônios. Os axônios, a maioria dos neurônios somente possui um axônio, tá? São basicamente as fibras nervosas, podem ter tamanhos variáveis, né? E já foi relatado na literatura uma curiosidade que até 200 mil axônios podem contactar dendritos. Tá? Então, para vocês verem como a rede neuronal ela acaba sendo bastante complexa, né? Você tem muita convergência de axônios de regiões variadas para os mesmos dendritos. Tá? E cada neurônio vai ter o seu próprio axônio. Portanto, não vão encontrar neurônios que não possuam esses prolongamentos importantes. Tá? A região
de nascimento do axônio a partir do corpo celular chama-se cone de implantação, tá? Justamente pelo formato característico dele, um formato cônico bem típico, tá? E ele sempre possui uma porção final com múltiplas ramificações menores, tá? Ele diminui o seu diâmetro nessas ramificações menores, que é uma região chamada telodendro. O dendro do nome, ele se relaciona com raiz, tá? Porque justamente ele lembra raízes de árvores, raízes de plantas. Tá? E uma dúvida muito frequente de quem começa a estudar os neurônios nesse momento é entender como o impulso elétrico, como a informação estímulo nervoso, acaba sendo transferido via axônios, né? As substâncias, várias substâncias migram pelos axônios por dois fluxos diferentes. Um fluxo pode ser anterógrado, tá? Um fluxo que ele é chamado anterógrado porque ele é um impulso, na verdade os impulsos eles são anterógrados na maior parte das vezes, quando uma molécula, uma substância é responsável pela sua movimentação, que é a cinesina, tá? Ou os fluxos são retrógrados quando a dineína é a molécula participante, é a ATPase participante da condução do impulso elétrico, tá? Então existem impulsos elétricos que são transmitidos de forma anterógrada e fluxos são transmitidos, impulsos transmitidos de forma retrógrada, né? Retrógrada da periferia para o centro. Então, por exemplo, um estímulo sensorial, o fluxo é retrógrado, porque ele é da periferia para o centro, ou anterógrado, quando, por exemplo, é uma resposta do sistema nervoso para o músculo. Então, venha do centro para a periferia, aí é anterógrado, tá? Cada fluxo é transmitido de maneira diferente no axônio por conta de existirem proteínas diferentes para seu transporte. Tá? Aqui a gente vê numa imagem a região do cone de implantação de um neurônio. Tá? O cone de implantação seria essa região aqui. Tá? Aqui a gente vê o início do corpo do neurônio, tá? Do pericário, o pericário subindo por aqui, e a gente vê o cone de implantação abaixo. Por isso o nome cone de implantação. Estão vendo que ele chega a assumir esse formato aqui, um formato cônico, né? Conforme ele começa a descer, ele já é o axônio, tá? Então o axônio vai ser composto por uma bainha proteica bastante importante. Na imagem menor, é exatamente essa região que é perceptível, tá? O formato de cone, no aumento maior em microscopia eletrônica presente aqui, ó. Corpúsculos de níquel presentes aqui no citoplasma do corpo celular, tá? E o núcleo muito provavelmente está aqui acima. Bom, uma vez que os neurônios estabelecem contatos, não só entre si, mas também com outras células, com outros tipos celulares, né? Nós damos um nome para essas conexões estabelecidas pelos neurônios e demais células. Essas conexões são chamadas de sinapses. Tá? Muitos autores preferem usar o termo sinapse somente para a conexão de um neurônio com outro neurônio, sendo a responsável por transmissão do impulso nervoso. Né? O impulso nervoso é transmitido de um neurônio a outro via conexões sinápticas, né? Sinapses. Tá? Então, prefiram sempre utilizar essa nomenclatura que é a mais adotada na literatura científica. Né? As sinapses mais comuns são as estabelecidas entre os axônios de um neurônio e os dendritos do neurônio subsequente, tá? Que são as sinapses axodendríticas. Tá? O termo axodendrítico acaba caindo em desuso, não é muito utilizado, mas o termo sinapse não. O termo sinapse, esse sim, acaba sendo um termo importantíssimo de ser dito. Tá? É importante citar que os axônios e os dendritos, eles não fazem
uma conexão física, tá? Existe uma separação entre as células que estabelecem a sinapse, tá? Ou esse espaço que existe entre as células que estabelecem a sinapse se chama fenda sináptica, tá? Porque literalmente ela é uma fenda, tá? Ela é como se fosse um buraco existente entre a primeira célula e a segunda célula, tá? Que recebem os nomes pré-sináptica e pós-sináptica, tá? Então, portanto, quando a gente estuda uma sinapse, não existe conexão física entre os neurônios que fazem esse contato. Existe uma fenda que separa ambos os neurônios em duas membranas, uma pré-sináptica e uma outra pós-sináptica. Aqui uma imagem, tá, retirada do Junqueira e Carneiro, em que a gente vê justamente a questão da fenda sináptica. Tá? Aqui a gente vê alguns neurônios estabelecendo sinapse com outro neurônio, então nós vemos axônios, tá? Aqui a gente vê um axônio, mais um axônio, um terceiro axônio, estabelecendo conexão com os dendritos desse neurônio maior presente aqui. Tá? Reparem que os axônios estão próximos, mas não estão em contato direto com a membrana do neurônio maior. Por quê? Porque existe uma fenda sináptica existente entre os neurônios que estabelecem conexões. Tá? Muitos desses neurônios eles podem realizar processos de inibição, chamada inibição pré-sináptica, quando ela ocorre aqui na membrana da célula anterior à conexão, ou até mesmo processos pós-sinápticos, quando essa inibição, quando esse processo ele ocorre na membrana posterior, na membrana do neurônio que recebe um impulso nervoso. Tá? Então vejam que a fenda sináptica ela é importante até mesmo para mediar os processos de regulação de qual neurônio vai receber qual estímulo em um dado momento. Tá? E o mesmo neurônio pode receber estímulos de inúmeros neurônios distintos, como a gente vê aqui, 3 neurônios simultaneamente fazendo conexão com um neurônio maior. Numa nova imagem, mais perceptível ainda, a questão da fenda sináptica, tá? E aqui a gente já entra um conceito importante, tá? A comunicação, né, vocês podem estar se perguntando, como que é feita a comunicação? Né? Como que o impulso nervoso que está aqui nesse neurônio vai passar dele para a região pós-sináptica? Né? Na verdade, o impulso elétrico, o impulso nervoso, ele é conduzido na forma de substâncias químicas, na forma de mediadores químicos, né? Chamados neurotransmissores, que estão localizados aqui dentro das vesículas sinápticas. Tá? Eu cheguei a falar para vocês brevemente dos neurotransmissores na aula de sistema nervoso autônomo, em que eu falei de noradrenalina, de acetilcolina. São exemplos de neurotransmissores, que são justamente passados adiante nos neurônios dessa maneira. Imagine esses neurotransmissores como essas bolinhas escuras, presentes dentro da vesícula sináptica. Tá? A vesícula sináptica ela se funde com a membrana da membrana pré-sináptica e libera os neurotransmissores na fenda. Esses neurotransmissores vão reconhecer receptores aqui na membrana pós-sináptica e esses receptores vão desencadear uma resposta no neurônio pós-sináptico. A resposta é que vai poder, dependendo do neurotransmissor, ser uma resposta de excitação, uma resposta de inibição, ou pode ser até mesmo uma resposta de modulação, que vai regular para mais ou para menos uma dada atividade nervosa. Mas vejam que a comunicação toda foi feita por meio de sinapse. Tá? É a via padrão de comunicação e de condução de impulso elétrico. Tá? Então, os impulsos nervosos eles são conduzidos assim, na forma da comunicação por meio de mediadores químicos.
Bom, discutido um pouco os neurônios, né? Agora nós podemos dar um pouco mais de ênfase para as células da neuróglia, né? Para as células da glia, que são células de sustentação com algumas características bem distintas dos neurônios, né? As células da neuróglia, elas não geram impulsos nervosos e tampouco formam sinapses, né? Como elas não geram impulso nervoso, elas não têm o porquê estabelecer sinapses, né? A principal função delas é de sustentação, né? As células da neuróglia, elas sustentam as redes de neurônios, elas servem como arcabouços, esqueletos de sustentação dos neurônios. Porque pare para pensar, um neurônio que tem uma estrutura extremamente comprida, que podem possuir axônios gigantescos, dendritos bastante ramificados, precisam de alguma maneira de sustentação. Do contrário, eles poderiam se romper. Então, as células da neuróglia existem justamente para proporcionar essa sustentação aos neurônios, tá? De quebra, elas também possuem, essas células, um papel físico-químico na condução do impulso elétrico, tá? Elas, como revestem os axônios, elas acabam atuando como um isolante elétrico, permitindo com que o impulso elétrico, que é o estímulo nervoso, ele se mantenha restrito à célula nervosa e ele possa ser conduzido adiante conforme o axônio desce no organismo, tá? E também um papel um pouco menos compreendido é a sua atuação química, né? Aparentemente são células que possuem receptores para os neurotransmissores também, tá? E acabam atuando, regulando a quantidade de neurotransmissores que são eliminados na fenda sináptica, né? Então eles fazem um controle de composição química do que tem de neurotransmissor na fenda sináptica, tá? São basicamente 4 células distintas que compõem a neuróglia. São elas os astrócitos, os oligodendrócitos, as células da micróglia e as células ependimárias, tá? Das 4, sem dúvida nenhuma, as mais conhecidas e as mais importantes são os astrócitos e os oligodendrócitos, tá? Uma estimativa superficial calcula que existem em média 10 células da glia, 10 células da neuróglia, para cada neurônio do sistema nervoso. Então nós temos mais ainda dessas células do que neurônios no sistema nervoso. Primeiramente, os astrócitos. Os astrócitos, eles são células com muitos prolongamentos, tá? Na microscopia, são células que chegam a se parecer com ouriços. Aqui fica bem evidente esse formato dos astrócitos, né? Um formato bem característico. Vejam como eles têm prolongamentos bastante finos e são prolongamentos importantes, né? Eles envolvem os capilares bem fininhos que vão ajudar a compor a barreira hematoencefálica, né? O que vem a ser essa barreira? O nosso sistema nervoso, ele recebe um aporte sanguíneo muito grande, tá? Já visto que ele é um sistema que demanda muita energia, que demanda muitos nutrientes. Só que ele é altamente seletivo. Ele não deixa chegar até ele qualquer substância que está presente no sangue. Somente algumas substâncias selecionadas de tamanho adequado, de composição adequada, conseguem atravessar o que se chama barreira hematoencefálica, que é uma barreira composta por material fibroso, astrócitos e capilares sanguíneos bem fininhos, que são os responsáveis por fazer essa troca de substâncias entre o sistema nervoso e o sistema vascular, entre os vasos sanguíneos, tá? Por isso o nome barreira, tá? Ela filtra, tá? Inclusive ela pode filtrar medicamentos, por isso que nem todo medicamento
é permeável até o sistema nervoso, tá? Nem todo medicamento consegue penetrar essa barreira, né? Outro papel importante dos astrócitos é o fato deles criarem um isolamento entre o tecido nervoso e o meio externo. Esse isolamento é muito importante porque ele favorece a troca de íons do meio externo para dentro do tecido nervoso. Isso nós vamos ver na próxima aula, que é a base para que haja geração de um impulso nervoso. Para que haja geração de um impulso elétrico que vai constituir um impulso nervoso. Tá? Então eu já estou dando a dica. Tudo vem na forma de íons, na forma de troca de íons, né? Entrada e saída de íons de dentro para fora das células nervosas. Tá? Os neurônios, os astrócitos, ainda podem ser chamados protoplasmáticos, quando são os da substância cinzenta, ou fibrosos, quando eles são os da substância branca. Isso é uma mera questão de localidade, né? Aqui a gente vê justamente uns astrócitos protoplasmáticos, aqui, e astrócitos fibrosos, esses maiores. Tá? Diferentemente dos neurônios, que têm uma taxa de mitose bem baixa, os astrócitos fazem muita mitose. Tá? Tanto é que existem situações em que muitos neurônios foram mortos por conta de uma lesão qualquer no sistema nervoso. Os astrócitos proliferam tanto que preenchem o local antes preenchido por neurônios. Uma condição que ganha o nome de gliose, tá? Porque os astrócitos entram no estado de hipertrofia e hiperplasia tão grande, tão intensa, por conta da sua elevada taxa mitótica, que preenchem os espaços antes ocupados pelos neurônios. Tá? Isso ocorre após lesões no sistema nervoso. A segunda célula da neuróglia de bastante importância são os oligodendrócitos. Né? Os oligodendrócitos são células que são encontradas tanto na substância branca quanto na cinzenta. Tá? Na substância cinzenta, eles estão bem próximos dos corpos celulares neuronais. Por isso que eles se chamam células satélites, tá? Porque eles parecem satélites propriamente ditos dos neurônios. Tá? Aparentemente, eles possuem um metabolismo bem parecido com o dos neurônios, só com taxas basais um pouco menores, tá? E eles ajudam a dar sustentação para os neurônios, né? Eles servem também como uma espécie de arcabouço ósseo para os neurônios, tá? Com uma particularidade que na substância branca, eles são os principais responsáveis por formar a mielina do sistema nervoso central, por conta da sua distribuição todos enfileirados. Tá? Então aqui a gente vê alguns oligodendrócitos, né? A gente vê eles com um corpo celular ligeiramente uniforme, né? Prolongamentos também bastante finos, não tantos prolongamentos quanto os astrócitos, mas nós vemos também uma quantidade razoável de prolongamentos. Por fim, as células da micróglia e as células ependimárias, né? As células da micróglia, na verdade, tratam-se de macrófagos, tá? São células com função de fagocitose, que são encontradas tanto na substância branca quanto na substância cinzenta, e são responsáveis por fazer fagocitose de tudo que é corpo estranho presente no tecido nervoso. Esses corpos estranhos podem ser micro-organismos, podem ser detritos celulares decorrentes de apoptose, restos celulares de um processo inflamatório, agentes invasores, enfim, tudo que for estranho deve ser fagocitado pelas células da micróglia. Tá? E as células ependimárias são células com uma distribuição epitelial, tá? Portanto, isso tem tudo a ver com a sua função, que é uma função de revestimento, uma vez que elas revestem as cavidades do sistema nervoso central. Tá? Então, se você puder pegar os ventrículos laterais, quarto ventrículo, o aqueduto cerebral do sistema nervoso, você vai perceber que eles são revestidos por células ependimárias.
são células de revestimento porque elas entram em contato direto com o líquido cefalorraquidiano, com o líquor, tá? Uma vez que eu já expliquei que esses líquidos têm circulação livre, esse líquido tem circulação livre a partir dos ventrículos laterais, dos ventrículos cerebrais, né? Então, é de se esperar que essas estruturas, essas cavidades, tenham um revestimento apropriado para que a umidade seja mantida, para que não seja uma umidade anormal dentro dessas cavidades. Bom, por fim, a gente tem que dedicar um pouco de tempo na discussão da composição tecidual das fibras nervosas. Tá? As fibras nervosas, como eu já venho destacando há um tempo, tá? Elas são constituídas por um axônio e todas as bainhas, os invólucros que revestem esse axônio. Tá? Nós notamos diferenças importantes, principalmente em termos de sistema nervoso central e periférico. Tá? As fibras periféricas, elas possuem só uma célula envoltória ao redor do axônio. Tá? E essa célula, ela é uma célula muito específica, ela se chama célula de Schwann. Tá? Tanto é que é uma célula que já foi descrita como proliferando em excesso em algumas neoplasias, alguns cânceres, né? Os chamados schwannomas. Tá? Ao passo que nas fibras centrais, nas fibras nervosas do sistema nervoso central, os axônios são envolvidos pelos oligodendrócitos. Tá? Isso você pode se perguntar, poxa, é uma diferença simplesmente de célula, né? Se o sistema nervoso periférico é revestido por célula de Schwann e o sistema nervoso central por oligodendrócitos, né? Na verdade, isso vai ter uma implicância bastante grande para o quanto esses axônios são envolvidos por essas células. Tá? Porque os axônios mais fininhos são aqueles que são envolvidos por uma única dobra de célula. Tá? Uma única dobra de célula constitui uma fibra nervosa chamada fibra amielínica. Tá? Nessas fibras nervosas, o impulso elétrico ele é rápido. O impulso elétrico ele é sempre transmitido de forma rápida, mas ele não é tão rápido quanto nos axônios mais calibrosos, nos axônios que têm várias camadas de dobraduras das células envoltórias, compondo o que a gente chama de fibra mielínica ou bainha de mielina. Tá? A mielina é um ótimo isolante térmico e isolante elétrico. Ela facilita muito a propagação do impulso elétrico ao longo da estrutura do axônio. De maneira que quando o axônio, quanto maior for o seu diâmetro e mais espessa for a bainha de mielina, mais rapidamente o impulso elétrico vai ser transmitido pelo sistema nervoso. Tá? Então por isso que é importante saber que células diferentes revestem o sistema nervoso central e o periférico. E isso tem um impacto muito grande no fato de se a fibra será amielínica, sem mielina, ou mielínica, que é quando ela tem várias camadas envoltórias, ela ganha essa bainha de mielina propriamente dita. Tá? Então aqui a gente vê um exemplo da mielina no sistema nervoso central. Vejam bem, aqui a gente vê um axônio, né, no interior da célula, e dá para a gente perceber, olha, vejam as várias circunvoluções, várias camadas de célula envoltória de um único oligodendrócito. Dá para a gente ver aqui o oligodendrócito, ó, ele grandão aqui no esquema, né? Ele produzindo com as suas projeções, envolvendo, fazendo várias dobraduras, várias camadas de revestimento na célula nervosa. Tá? Numa nova imagem, tá? Se a gente puder seguir a composição de bainha de mielina, tá? A gente vai ver que os neurônios que possuem bainha de mielina ao seu redor, eles são neurônios cuja bainha de mielina apresenta-se descontínua. É como se a bainha de mielina, em certos momentos, ela
perdesse a sua continuidade. Estão vendo? Ela ganha um buraquinho aqui. Tá? Então ela é cheia de intervalos. Ela ganha vários buraquinhos e a gente dá um nome para esses espaços. Né? Nós chamamos esse espaço presente aqui de nódulo de Ranvier. Tá? O nódulo de Ranvier ele é visível aqui na bainha de mielina. Estão vendo aqui as várias dobras da bainha de mielina? As várias dobras aqui. E tem uma fenda, tem uma espécie de um espaço aqui. Tá? Esse aqui é o nódulo de Ranvier. Tá? Para que o nódulo de Ranvier existe? E por que ele só é presente na fibra mielínica? Tá? O nódulo de Ranvier, a gente vai ver isso na próxima aula, que quando o impulso elétrico está sendo conduzido aqui, uma vez que o impulso chegar num nódulo, ele salta para a próxima estrutura. Tá? O fato dele saltar acarreta numa maior velocidade. Então isso que torna o impulso elétrico mais rápido quando a fibra possui mielina. O impulso elétrico ele é mais rápido porque a fibra é mielínica, ela possui nódulos de Ranvier que fazem o que a gente chama de condução saltatória do impulso elétrico. Tá? Essa condução saltatória ela é bem mais rápida e ela traz muito mais agilidade para a condução do impulso elétrico do que lá nas bainhas amielínicas, que são as compostas somente pela célula de Schwann. Tá? Então, o fato do oligodendrócito dar um revestimento descontínuo para o axônio tem tudo a ver com o impulso elétrico ser mais rápido. Tá? E os nervos sensoriais, assim como os nervos motores? Tá? Na verdade, nervos sensoriais e nervos motores, eles são feixes de fibras especificamente presentes no sistema nervoso periférico. Tá? Portanto, nervos sensoriais e motores, o sistema nervoso periférico é o responsável por congregar todos esses tipos de nervos. Tá? Ele é composto por 3 bainhas propriamente ditas, e essas 3 bainhas elas têm um revestimento gradual, sendo que do revestimento mais externo para o mais interno, eles ganham o nome de epineuro, perineuro e endoneuro. Tá? O revestimento mais externo dos nervos do sistema nervoso periférico chama-se epineuro. Tá? Mais para dentro, esse revestimento ele ganha o nome de perineuro, então, que é um revestimento de bainhas com junções oclusivas, junções que são necessárias para que o impulso elétrico não seja perdido, né? Essas junções precisam existir para que o impulso elétrico fique retido lá dentro da fibra nervosa. E o próprio neurônio, o próprio axônio, é revestido por células de Schwann e envoltório chamado endoneuro. Tá? Então, de fora para dentro, é epineuro, perineuro e endoneuro o nome dos revestimentos dos nervos sensoriais e motores. Tá? Aqui num esquema bem mais fácil de visualização, tá? Nós vemos do ponto de vista microscópico, né, o neurônio, e aqui a gente vê a estrutura, primeiro, mais externa, né, o epineuro presente aqui, tá? Vendo que essa bainha bem externa, o perineuro, tá? Revestindo várias fibras nervosas, e o endoneuro, que seria essa camadinha escurinha aqui de dentro, revestindo cada uma das fibras. Tá? Se a gente pegar cada uma dessas bolinhas, dessas fibras que estão presentes aqui, aumentar, nós vamos perceber isso. Uma célula de Schwann, tá? Como é o caso de uma fibra sensitiva, e no caso de uma fibra motora, inervando um músculo, um neurônio motor. Então aqui uma fibra sensitiva e aqui uma fibra motora. Tá? Ambas do sistema nervoso periférico. Novamente, numa microscopia, aqui na imagem da esquerda uma microscopia eletrônica, para ficar mais evidente. Tá? Aqui a gente vê a bainha de mielina na forma dessa estrutura bem escura, revestindo todo o axônio. Tá?
E em volta do axônio a gente vê diretamente em volta dele o endoneuro, tá? O endoneuro presente aqui, tá? Posteriormente ao endoneuro, a próxima camada, a camada de cima, perineuro. O perineuro está localizado aqui, tá? Feixes de fibras que unem inúmeras fibras nervosas dentro de um conjunto só, um fascículo nervoso só. E por fora, o revestimento mais externo, o epineuro, revestindo tudo, tá, em contato direto com o colágeno do tecido conjuntivo. Tá? E aqui numa microscopia transversal, o perineuro, de novo, parte mais externa, localizado em toda aqui a superfície externa, e dentro os axônios. Tá? Vários axônios, vários feixes de nervos, todos aqui dentro. Esse espaço de endoneuro ao redor deles. Antes do perineuro nós temos aqui, por volta dessa região aqui, o epineuro, tá? E o perineuro localizado por aqui. Bom, eu acho interessante a gente já citar, nesse momento, falar um pouquinho da questão de degeneração e regeneração neuronal. Porque os neurônios não são células conhecidas pela quantidade de mitoses que eles fazem. Porém, os seus dendritos podem se regenerar. Tá? Então, se eles sofrerem danos, os dendritos podem sim se regenerar e novas conexões podem ser realizadas. Tá? Isso é o que a gente chama de plasticidade neural. Tá? Os neurônios eles conseguem fazer novas conexões, estabelecer novos contatos de acordo com a necessidade ou com a sua regeneração. Tá? Agora, o neurônio é uma célula que é particularmente sujeita a sofrer o processo contrário, que são os processos de degeneração. Tá? Particularmente, quando você destrói um neurônio, o neurônio que fazia a conexão com ele, se ele fica sem receber impulsos, ele pode se degenerar. Tá? Então, por isso que a gente sempre ouve falar que para estimular a função dos neurônios e fazer com que eles não morram, a gente precisa estar em estímulo constante, estimulando constantemente eles, exercitando os neurônios, fazendo com que eles funcionem. Isso é a mais pura verdade, porque eles funcionam à base de estímulo, à base de impulsos nervosos. Sem impulsos nervosos, eles entram em processo degenerativo. Eles caem em apoptose, eles morrem. Tá? As células da neuróglia é o contrário. As células da neuróglia, essas têm uma capacidade de proliferação extremamente grande. Tá? Por isso que quando a lesão as atinge, elas conseguem proliferar tanto que muitas vezes a situação sai até do controle e elas podem ser traduzidas na forma de neoplasia. Tá? E espaços que antes eram preenchidos por neurônios acabam sendo preenchidos pelas células da neuróglia. Tá? Um exemplo muito clássico disso, a gente pode ver, são nos neuromas de amputação. Tá? Vocês já devem ter visto e ouvido falar que algumas pessoas continuam sentindo, mantendo sua capacidade sensorial nas extremidades numa extremidade amputada, ou muitas vezes até mesmo se percebe a formação de uma dilatação dolorosa, onde tinha antes um nervo. Esse é o chamado neuroma de amputação. Tá? A gente tem uma proliferação excessiva de células da neuróglia no local, seguido de um processo inflamatório controlado, por isso um pouquinho de dor, de sensibilidade no local, mas as funções nervosas estão mantidas. Tá? Então, o reconhecimento sensorial, ele, por mais que não disponha de neurônios, a função primária, a estrutura para a função está presente. Só não tem mais a célula responsável pela condução do impulso. E aqui a gente vê num esquema de curiosidade, tá? Aqui alguns eventos que podem ocorrer, né, sequencialmente, quando você secciona, quando você corta uma fibra nervosa. Né? Vários
exemplos do que podem acontecer estão listados aqui de A a E, né? De A a E nessa imagem. Dentre as várias coisas que podem acontecer, pode se formar o próprio neuroma de amputação, pode haver degeneração do neurônio pré-axonal, do neurônio pré-sináptico, pode haver uma proliferação exagerada dos dendritos, tá? Uma proliferação dendrítica daquele neurônio, enfim, vários desfechos possíveis podem acontecer quando você secciona um nervo. Tá? Os mais drásticos são degeneração e regeneração. Por fim, há uma parte para a gente finalizar, o porquê é importante se estudar tudo isso, né? Por que é importante estudar do ponto de vista microscópico o sistema nervoso? Tá? É importante porque são muito solicitados exames histopatológicos e anatomopatológicos para diagnóstico de doenças do sistema nervoso. Tá? Os histopatológicos são popularmente conhecidos como biópsias. Tá? E muitas doenças, para se fechar o diagnóstico, chegar à conclusão definitiva do que o paciente possui, dependem de análise em nível microscópico, em nível micromorfológico. Tá? Nessa imagem, a gente pode perceber alguns corpos de neurônios atípicos, tá? A gente vê alguns corpos de neurônios presentes aqui, tá? E esses corpos de neurônios, eles estão apresentando uma granulação interna irregular, uma granulação interna que essas células não eram para apresentarem. Aqui num aumento maior, essas granulações internas. Eu obtive essas fotos diretamente do Google, né? O que essas fotos representam, tá? São corpúsculos de Negri. Tá? Os corpúsculos de Negri, eles são alterações degenerativas típicas da infecção pelo vírus da raiva. Tá? Então, quando o vírus da raiva infecta células neurológicas, ele tem por característica causar essa degeneração dos neurônios. Isso é perceptível do ponto de vista de uma biópsia, né? Na outra imagem, a gente percebe uma outra coisa. Aqui a gente vê infiltrados de linfócitos, que são essas estruturinhas roxas menores, né? São células linfocitárias, tipicamente encontradas assim no sistema nervoso quando o paciente está infectado por algum poliovírus, dos quais o vírus da poliomielite é o principal agente causador, tá? Um dos principais enterovírus. Portanto, do ponto de vista microscópico, a gente pode chegar a essas conclusões. Não bastasse duas doenças infecciosas, a gente vê outras condições, como, por exemplo, nessa imagem acima, uma microscopia uma imagem corada pelo HE, tá? A gente vê uma proliferação excessiva de células da neuróglia, das células de Schwann. Tá? Pode reparar que nessa microscopia quase não são vistos neurônios, mas sim todo o espaço que antes tinha neurônio, agora está sendo ocupado por células de Schwann. Tá? Esse é um câncer de proliferação das células de Schwann chamado schwannoma. E já na imagem do lado, com coloração da prata, né? Aqui um neurônio não afetado e outros neurônios, esses já afetados nas pontas de seta, né? São neurônios com alterações nas suas fibrilas de citoesqueleto, compatíveis com degeneração. Tá? Tanto é que eles estão degenerados que é só comparar com o neurônio não afetado, o neurônio não afetado redondinho, os afetados alongados, todos disformes. Isso é tipicamente visto na degeneração da doença de Parkinson. Tá? Então, conhecer a estrutura normal histológica do tecido te ajuda a perceber alterações histopatológicas. Tá? Ali os aglomerados de célula de Schwann e os neurônios degenerados na doença de Parkinson. Vários deles. Né? Aqui a gente vê um outro quadro de doença
a doença de Huntington, coloração de azul de toluidina nessa foto do sistema nervoso, em que é caracterizada essa doença por uma degeneração progressiva, uma doença autossômica, genética, portanto, que a pessoa gradualmente vai tendo perda de alguns neurônios, principalmente neurônios motores, e isso fica bem perceptível aqui nessa imagem. É uma imagem ampla de um campo de microscopia, em que era para a gente ver muito mais corpos de neurônios, tá? Era para a gente ver muito mais estruturas neuronais aqui. Ao contrário, a gente vê muito tecido fibrótico, a gente vê muito tecido, esse tecido dismórfico aqui entre os corpos neuronais, tá? Pode ser proliferação também de células da neuróglia, só que as células de neuróglia nós já vimos que não têm a mesma função que os neurônios, então é óbvio que essa pessoa vai ter uma função neuronal bastante prejudicada. E pior que isso, é progressivo, isso vai piorando, os neurônios vão se degenerando muito mais conforme o tempo vai passando. Do ponto de vista macroscópico, aí em cima a gente vê a perda da substância nigra, que é o caso da doença de Parkinson, né? A substância nigra está localizada aqui, tá? Basicamente nessa região, aqui ó, substância nigra, tá? Corpos neuronais da substância nigra. É só comparar com essa parte, com essa porção, corte de encéfalo de um paciente com Parkinson, a imagem da esquerda, tá? Essa pessoa teve uma perda bastante grande de neurônios da substância nigra, tá? E aqui em contraste na doença de Alzheimer, tá? Na doença de Alzheimer, a gente vê atrofia dos córtex, degeneração e necrose de substância cinzenta. Vejam como a pessoa perdeu substância cinzenta na comparação de quem tem Alzheimer para quem não tem. Tá? Além de ter havido essa perda, houve atrofia. Compare a diminuição de tamanho, a diminuição de volume celular e, do ponto de vista macroscópico, volume macroscópico desse encéfalo para esse encéfalo aqui. Tá? Então, são alterações que, conhecendo a anatomia e conhecendo a histologia, a gente consegue concluir que alguma alteração está presente. Por fim, eu deixo um link aí do YouTube de um vídeo bastante interessante a respeito dos ensaios de plasticidade neural in vitro. E são muitos experimentos sendo feitos na atualidade que visam tentar restabelecer conexões entre neurônios, uma vez que neurônios morreram, tentar fazer com que os neurônios que ainda existem numa pessoa se remodelem e passem a aceitar novas conexões, mantendo, portanto, as funções neurais mantidas. Tá? Esse é um vídeo que eu peguei do YouTube que mostra algum desses experimentos, como que eles são feitos em nível laboratorial, né, fazendo cultura de células e estimulando as células a proliferarem. Ok? Então, por hoje é só. Nós ficamos nisso. Espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado. Utilizem essa aula inúmeras vezes para vocês estudarem. E não deixem de realizar os exercícios presentes no AVA. O material do AVA é bom. É um material bastante prático para auxiliar no estudo da disciplina, que é bastante extensa. E fico disponível para vocês no fórum da disciplina. Qualquer dúvida, eu tiro essas dúvidas existentes via AVA. Ok? Até a próxima.